Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais curiosos e, vamos ser sinceros, um dos mais pulados da antiguidade, uma genealogia. À primeira vista, parece só isso mesmo, uma lista de nomes e idades. Mas por trás dessa estrutura que se repete, se repete, se repete, tem uma história muito poderosa sobre vida, morte e, acredite, sobre esperança. Vamos descobrir juntos o que essa lista realmente quer dizer. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente hoje é essa: o que uma lista de nomes, escrita há milhares de anos atrás, pode de fato nos ensinar? A ideia é olhar para essa genealogia não como um documento antigo e empoeirado, mas como um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma visão de mundo fascinante. E tudo começa com uma fórmula que é quase hipnótica. O texto estabelece um padrão bem claro. Uma pessoa viveu um tanto de anos, teve um filho, viveu mais um tempo e, no final, vem a frase inevitável: e morreu. É um ritmo que já dá o tom da coisa toda desde o comecinho. E o padrão segue, geração após geração. Sete, o filho de Adão, segue exatamente a mesma fórmula. Viveu, gerou um filho, viveu mais um pouco e morreu. Essa repetição toda não é por acaso, sabe? Ela está construindo alguma coisa na nossa mente enquanto a gente lê. E com Enos, a mesma história. A essa altura, a gente já começa a sentir o peso desse ciclo de vida e morte. É um ritmo constante que parece definir toda a existência. Mas é justamente prestando atenção nesse padrão que as lições mais profundas começam a aparecer. E a primeira coisa que salta aos olhos quando a gente para olhar os detalhes são os números. Porque, olha, não são anos de vida comuns. De jeito nenhum. Estamos falando de vidas numa escala que é simplesmente monumental. 969. Essa é a idade de Matusalém, a vida mais longa registrada no texto. Pensa nesse número. É algo tão fora da nossa realidade que nos força a parar e perguntar: o que está acontecendo aqui? Definitivamente, isso não é uma lista comum. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é só comparar. Quando a gente coloca os 969 anos de Matusalém lado a lado com a nossa expectativa de vida hoje, que gira em torno dos 80 anos, o choque é gigante. Fica claro que o texto não está só listando nomes, ele está descrevendo um mundo com uma percepção de tempo e de vitalidade que é radicalmente diferente da nossa. Então, o ponto aqui não é só a curiosidade dos números. Essas vidas absurdamente longas estão ali para pintar um retrato de uma era primordial. Um tempo em que a humanidade estaria, segundo essa narrativa, mais perto da sua origem, mais perto de um estado de maior vitalidade. Mas olha, não são só os números que impressionam. A segunda grande lição está na própria estrutura da lista. Ela funciona como uma corrente que não se quebra. E a mensagem principal aqui é sobre conexão e, mais importante, sobre sobrevivência. A genealogia funciona exatamente como uma ponte. É uma linha contínua que conecta Adão, o primeiro homem, diretamente a Noé, que é uma figura-chave para o futuro de todo mundo nessa história. Cada nome ali é um elo, uma pecinha essencial nessa grande corrente. Ou seja, a lista é muito mais do que só uma coleção de biografias curtas. É a história da sobrevivência de uma linhagem específica que era considerada vital. Cada geração que gerou filhos e filhas estava, na prática, garantindo que a promessa e a história continuassem, passando o bastão para a próxima. E é aqui que a história fica realmente interessante. Depois de estabelecer esse padrão forte, repetitivo, o autor faz algo chocante. Ele quebra o próprio padrão. E é exatamente nessa quebra que a gente encontra a mensagem mais poderosa de todas. Vamos lembrar daquele refrão: para Adão, a conclusão é taxativa: e morreu. Essa frase ecoa como um tambor ao longo do capítulo todo, marcando o destino de quase todo mundo ali. Pois é, nem Matusalém, o cara que viveu quase um milênio, escapou. No final das contas, depois de 969 anos, a conclusão é a mesma: e morreu. A mortalidade parece ser a regra absoluta, sem nenhuma exceção. E então, do nada, a quebra. No meio de tanta morte, a história de Enoque se recusa a seguir o roteiro. O texto não termina com "e morreu". Em vez disso, diz que ele andou com Deus e que Deus para si o tomou. É a primeira vez que o padrão é rompido, oferecendo um vislumbre de que talvez exista algo além da mortalidade. Quando a gente coloca um do lado do outro, o contraste fica gritante. De um lado, a finalidade, o ponto final da morte. Do outro, uma partida misteriosa, divina. Enoque se torna um farol de esperança no meio da lista, a prova de que o destino talvez não seja tão selado assim.
E tem mais uma quebra, essa um pouco mais sutil. Quando Lameque dá o nome de Noé ao seu filho, ele faz uma espécie de profecia. Ele fala de consolo, de alívio do trabalho duro. É a primeira vez que vemos alguém naquela lista toda olhando para o futuro com uma esperança declarada, esperando que a próxima geração traga algum tipo de redenção. Então, qual é a grande sacada aqui? A lista constrói esse mundo dominado pela morte de propósito, só para depois mostrar que a esperança não é sobre escapar da morte. A esperança está na promessa de que algo novo pode surgir, na possibilidade de uma intervenção e de um futuro melhor através das próximas gerações. Ok, então, juntando todas essas pistas, o que essa lista nos conta sobre a sociedade que a escreveu? Ela nos oferece um retrato bem fascinante dos valores e das preocupações de um mundo muito antigo. A gente vê um foco bem claro numa sociedade patriarcal, onde a linhagem masculina carregava a história. O legado, essa ideia de gerar filhos e filhas, era a principal medida de uma vida de sucesso. A menção à terra amaldiçoada também dá uma dica de uma vida agrária bem difícil. E, acima de tudo, a continuidade da família, da linhagem, era a única forma de garantir a sobrevivência da identidade e da promessa de um povo. Então, no fim das contas, o que a gente aprendeu com essa lista de nomes que parecia tão monótona? Resumindo, dá para tirar 3 lições centrais que são bem surpreendentes. Primeiro, ela revela um mundo que tinha uma noção de tempo e de vida completamente diferente da nossa. Segundo, ela não é sobre indivíduos, mas sobre a corrente ininterrupta da sobrevivência da humanidade. E terceiro, e talvez o mais importante, ela usa o padrão inevitável da mortalidade para destacar que a esperança é uma força tão poderosa que pode quebrar até as regras que parecem mais absolutas. E tudo isso acaba levando a gente para uma última reflexão. Se uma lista tão antiga pode esconder uma narrativa tão rica sobre sobrevivência e esperança, que histórias profundas sobre esses mesmos temas devem estar escondidas nas genealogias das nossas próprias famílias? Quais padrões, quais exceções e quais exemplos de resiliência estão lá só esperando para serem descobertos? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado por acompanhar.